vocês, eu quero ler só o último versículo de Marcos 16, o versículo 20. O título dessa palavra que eu vou ministrar hoje é: Ele ainda coopera. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Senhor Deus, lida está a tua palavra, teu povo está reunido, que o teu Espírito ministre ao nosso coração nesta noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Por favor, sentem-se. E como eu digo sempre, eu não pretendo demorar mais do que o tempo necessário em que Deus nos abençoe. Quero usar esse tempo de uma maneira em que seja um tempo precioso para nós. Esse texto que nós acabamos de ler, registrado pelo evangelista Marcos, é a última ação de Jesus antes de ser recebido no céu. São as suas últimas instruções. Os versículos 15 até o 20 é chamado teologicamente de a grande comissão. Quando Jesus comissionou os seus discípulos, ou seja, deu uma missão aos seus discípulos. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, no entanto, quem não crer será condenado. E estes sinais vão acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, e colocarão a mão sobre os enfermos, e eles ficarão curados. E aí é que entra essa parte: tendo eles partido, pregando a palavra, cooperava com eles o Senhor através dos sinais que seguiam essa pregação. Então o que nós vemos aqui nesse texto é que Jesus não terminou o evangelho com um ponto final, mas ele termina com uma promessa de poder para a igreja que vai anunciar a palavra, para a igreja que vai proclamar o evangelho, anunciando as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Agora, o mais importante disso tudo, pastor Mariano, é que ele nos mandou, mas garantiu que estaria junto. Vocês não vão sozinhos nessa empreitada. Vocês terão constantemente a minha companhia. E ele atesta que está presente com os milagres. Os discípulos foram, pregaram a palavra, oraram pelos enfermos, expulsaram os demônios, anunciaram a salvação e Jesus cooperava com eles através de milagres. Agora, qual é a boa notícia? Que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Essas coisas acontecem aqui. Aqui acontecem milagres. Aqui as pessoas são curadas. Aqui as pessoas são libertas. Aqui as pessoas são abençoadas. Tem provisão, tem suprimento de necessidades, tem repreensão de males. Por quê? Porque é um ambiente propício para o milagre acontecer. É onde a palavra é anunciada. Aonde o louvor é entoado. E onde tem louvor, onde tem adoração, onde tem ministração da palavra, onde tem oração, tem milagre. Então é por isso que hoje eu posso garantir para você, tem milagre acontecendo neste lugar. Porque ele disse, vocês vão, mas eu vou junto. Então Jesus está aqui. Eu posso falar isso com convicção para você. Jesus está aqui, porque ele prometeu onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas no nome dele, ele estaria presente. E se essas pessoas concordassem acerca de alguma coisa, o Deus do céu realizaria. Então nós vamos orar daqui a pouco, nós vamos declarar a bênção daqui a pouco,
e você vai viver o milagre. Não importa qual seja a situação que te trouxe aqui. Se você está triste, se você está doente, se você está abatido, cansado, oprimido. O convite de Jesus é: venham a mim, cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Então o alívio, seja o alívio da dor, seja o alívio da preocupação, seja o alívio da situação familiar errada, seja o alívio da dívida financeira, não importa qual é o seu problema, o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou mesmo imaginamos que Ele possa fazer. Porque como eu dei o título desta palavra, Ele ainda coopera. Ele continua agindo em nosso meio, Ele continua fazendo em nosso meio. Quantos testemunhos temos ouvido recentemente? E não é só daqui não, a gente tem um horário de oração das 11h30 à meia-noite, chamado Quadrado de Oração, todos os dias. E ontem mesmo nós recebemos um testemunho, se eu não me engano é do Rio de Janeiro, de uma pessoa por quem estávamos orando, e ontem ela deu o testemunho de que o milagre aconteceu, de que a bênção chegou. E muitos testemunhos têm sido dados. Sabe por quê? Porque Jesus ainda opera milagres pela fé. Jesus continua agindo na nossa vida por causa da sua palavra. Não é por causa da nossa bondade, não é porque nós somos bonitos, não é porque nós somos inteligentes, não. Jesus continua operando milagres porque Ele é bom. E Ele é maravilhoso. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar com você hoje é: milagres acompanham aos que creem. Confirmando a palavra com sinais, é o que o texto que eu li fala. Deus não confirma por causa do medo, por causa da incredulidade, por causa da vaidade, da inteligência. Como eu disse, Ele confirma por causa da palavra. O que está sendo pregado? A palavra. Palavra de quem? A minha? A da igreja? Não, a palavra de Jesus. A palavra do Evangelho. O Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quem crê na pregação do Evangelho vive milagre. Porque a Bíblia diz, não sou eu quem digo, a Bíblia diz: os sinais vão acompanhar aqueles que crerem. Então, quando nós declaramos os textos da Bíblia, pelas suas feridas fomos sarados. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Nada é impossível para Deus. Todas essas palavras estão declaradas nas Escrituras. Essa última está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. A segunda é o Salmo 23. E pelas suas feridas é Isaías 53. Então, está na palavra. Podemos tomar posse. Essa é a confiança que nós temos nele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, quando nós cremos, o céu responde. Você quer ter resposta do céu nessa noite? Você quer que milagres aconteçam na sua vida nesta noite? Creia na palavra. Não creia em mim. Creia no Evangelho. O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando a fé é liberada, o céu se movimenta em nosso favor. Então deixa a sua fé fluir. Mas pastor, como eu creio? Põe em prática, fala assim: Senhor, me ajuda, eu quero crer. Eu quero viver essa promessa. Eu quero confiar neste milagre. Nesse mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 9, tem uma passagem que conta a história de um homem que tinha um filho endemoniado. Pelo que a Bíblia fala, a maneira como acontecia, ele tinha convulsão, podia ser epilético até, pelos sintomas que a Bíblia descreve. Ora ele caía no fogo, ora caía na água, no meio da rua, em qualquer lugar.
Jesus estava com Pedro, Tiago e João no monte da transfiguração. E aquele homem levou o filho para os discípulos. Os discípulos oraram por ele e ele não ficou curado. Ele permaneceu do mesmo jeito. Aí Jesus desceu do monte. Quando Jesus desceu do monte, encontrou aquela situação. Os discípulos discutindo com os fariseus, dizendo quem estava mais certo, quem tinha a verdade, quem era o dono da verdade. E o menino endemoniado e o pai do menino sofrendo. Porque quando a igreja, os cristãos, os discípulos perdem tempo com discussões filosóficas e teológicas, o diabo leva vantagem. O diabo tira proveito. O enfermo sofre. A família sofre, todo mundo sofre. Mas quando Jesus entra em cena, a situação muda. E quando o homem viu Jesus, ele falou, trouxe meu filho aos teus discípulos, eles nada puderam fazer. Se o Senhor pode, faça alguma coisa. Jesus responde para ele assim, Wagner, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Aí o homem responde, eu creio, mas Senhor, ajuda a minha incredulidade. Porque ele sabia que cria, que acreditava, mas faltava alguma coisa. Precisava da ajuda. E nós não devemos ter vergonha para pedir ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajude a crer. Me ajude a confiar. Tira de mim todas as dúvidas, tira de mim todos os temores. Manifesta em mim a tua glória. Por intermédio da tua palavra, Senhor, eu quero viver milagres. O segundo ponto, o Senhor confirma a palavra. Confirmando a palavra com sinais, diz o texto. Eu acho que eu já falei isso, não falei? Não. Eu pensei que eu tinha falado, não. Então a palavra é que funciona. A palavra é que faz o milagre acontecer. A palavra é que nos leva para mais perto de Jesus. O milagre não é privilégio de alguns, sabe? A democracia de Deus é a mais correta que existe. O milagre é para quem crê. Sabe, irmãos, eu tenho 40 anos de ministério. Faz 40 anos que eu sou pregador da palavra. E ao longo desses 40 anos eu já vi muitas coisas acontecerem na nossa igreja. Eu não comecei ontem. Eu não estou aqui de paraquedas. Eu estou aqui porque eu tenho uma convicção de que eu tenho um chamado. Então, 40 anos ministrando a palavra. E eu já vi pessoas entrarem pela primeira vez na igreja, serem curadas. E depois nunca mais voltarem. E aí você fala, como isso pode? Ela creu, ouviu a palavra e tomou posse. Deus não faz acepção de pessoas. Você não precisa ser membro de carteirinha da igreja para receber milagre. Você precisa crer. Não estou dizendo que não é importante você ser um membro fiel da igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que para viver milagre, você precisa crer. Não importa quanto tempo você tenha de igreja. Pode ser um dia, pode ser 6 meses, pode ser 10 anos, pode ser 40 anos. Para viver milagres, é preciso crer na palavra. Sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido nesses dias e tenho colocado em prática na minha vida, não reclame de nada, em tudo dai graças. Isso já é bíblico, não é uma invenção minha. Mas eu tenho aprendido que quando nós reclamamos, nós estamos dando munição para o diabo. Quando nós nos mostramos desanimados, nós estamos dando munição para o diabo. Quando nós estamos murmurando, nós estamos dando munição para o diabo. Agora, quando eu estou agradecendo, alguém faz alguma coisa para mim e eu digo, glória a Deus, que o Senhor abençoe essa vida, que o Senhor abençoe esse irmão, que o Senhor abençoe essa pessoa. Não fico remoendo o que as pessoas fizeram. Agora mesmo,
Eu fiquei decepcionado com o resultado do acampamento de carnaval. Mas eu publiquei lá no grupo só coisas boas. Por quê? Porque Satanás não vai me ver reclamando. Se eu estou indo para o acampamento com 50, quando o alvo era 150, é o que Deus quis. Glória a Deus, vamos fazer com 50, vamos realizar com 50, e vamos dar glória a Deus, sabe por quê? Porque Deus vai fazer maravilhas em nosso meio. Agora, se eu começar a perder tempo para reclamar, para murmurar, o diabo vem e tira proveito. E ele leva vantagem. Mas ele não vai levar vantagem de nós, sabe por quê? Porque nós somos pessoas felizes. Porque nós somos pessoas abençoadas. Nós não somos murmuradores. Nós não ficamos na igreja procurando defeito. Nós estamos na igreja procurando Deus. As qualidades de Deus, que é perfeito. Se você procurar as minhas qualidades, você vai se decepcionar. Porque eu tenho defeitos. Se você procurar qualidades no ministério de louvor, você vai se decepcionar, porque nós temos defeito. Se você procurar qualidades no diaconato, você vai se decepcionar, porque o diaconato também tem defeito. Se você procurar qualidades nas pessoas que frequentam a igreja, você vai se decepcionar, porque as pessoas também têm defeitos. A maioria gosta de apontar os nossos defeitos, mas todo mundo tem. Então não adianta eu apontar os defeitos, eu tenho que dizer, glória a Deus, essa igreja tem qualidades, as pessoas têm qualidades, então vamos focar na qualidade que as pessoas têm, vamos exaltar a qualidade que as pessoas têm, vamos ver o que a gente tem de melhor e vamos melhorar, e aquilo que está ruim, vamos trabalhar para melhorar, para mudar, sabe por quê? Porque quando nós somos murmuradores, o pecado toma conta do nosso coração. Raiz de amargura vem e nos abraça. E o que acontece? Aquele que estava limpo fica endemoniado, fica sujo, fica possesso. Porque é assim que o diabo trabalha, é assim que as coisas funcionam no mundo espiritual. Mas quando nós abrimos o nosso coração para receber de bom grado aquilo que Jesus está falando, aquilo que Jesus está fazendo, e olhar para Ele. Quando olhamos para o Senhor, os nossos olhos são iluminados. É o que a palavra de Deus diz. Olhamos para Ele e os nossos olhos foram iluminados. E o nosso coração não será confundido. Então você quer ter os olhos iluminados? Você quer andar debaixo de uma boa luz? Ande debaixo da luz da palavra de Deus, porque você vai viver milagres. E terceiro ponto, Jesus não apenas envia, Ele coopera, Ele vai junto, Ele faz milagres no meio daqueles que ministram a palavra. O que eu estou fazendo hoje aqui? Ministrando a palavra. O que vai acontecer depois quando eu orar? Milagres vão acontecer. Porque eu sou de milagres? Não, porque Jesus é de milagres. Eu não sei fazer milagres, nunca aprendi. A gente já fez um milagre na nossa igreja, uma vez que a gente fez uma peça. A transformação da água em vinho. A gente colocou quisuco, não existe mais quisuco, né? A gente colocou um pozinho dentro da jarra, aí veio alguém, jogou a água, e aí quando tirou era suco. Nós fizemos um milagre, mas não foi assim que Jesus fez. Eles colocaram água mesmo, e quando Jesus tirou, era o melhor vinho. O único milagre que nós já fizemos nessa igreja. Porque o resto dos milagres que aconteceram, foram todos Jesus que fez. Foi Jesus que curou a Sônia, foi Jesus que curou a Ademir, foi Jesus que nos libertou, que nos abençoou, que restaurou famílias. E não mudou de ideia a esse respeito. Continua trabalhando em nosso favor. Então, quando eles oravam, Jesus agia. Eles impunham as mãos, Jesus curava. Eles pregavam,
Jesus salvava. Hoje, nós não estamos aqui revivendo um texto antigo. Hoje nós estamos aqui declarando uma palavra viva. Hoje nós estamos aqui profetizando milagres na vida das pessoas que creem. Jesus continua trabalhando junto com a igreja. A igreja viva é a igreja que vive milagres. Por que aqui tem libertação? Por que aqui tem cura? Por que aqui tem provisão? Por que as pessoas aqui prosperam? Porque Jesus continua abençoando. O meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. É promessa. É palavra. E a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. Então, se Ele coopera, o que a gente pode esperar nessa noite? Enfermidades não têm a última palavra. Diagnósticos não são sentenças aqui. Crises não são o fim da história. O mesmo Jesus que confirmava a palavra dos discípulos é o Jesus que está presente neste lugar nesta noite. Eu tenho dito isso, porque às vezes a pessoa recebe um diagnóstico e ela guarda aquilo no seu coração como se fosse definitivo. A gente tem que crer no milagre, não pode desistir dele. A gente obriga Deus? Não, nunca. Se tem uma coisa que nós não temos o poder e nem a capacidade, é de obrigar Deus a fazer alguma coisa. Seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Que o Senhor nos abençoe conforme o seu querer. Que o Senhor nos visite segundo a sua vontade. Que Ele opere em nós, segundo, conforme a palavra de Paulo, o beneplácito do seu poder. É uma palavra bonita essa, né? A maioria nem sabe o que significa. O beneplácito do poder. Mas é bom, deve ser bom. Depois eu vejo no dicionário. Mas é muito bom. Por quê? Porque Jesus opera maravilhas em nosso meio. Jesus é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Eu confio em Deus. Eu confio nas suas promessas. Eu confio nos seus milagres. Então o que nós vamos fazer hoje aqui? Lembrar a grande comissão. É só o que nós vamos fazer. Nós vamos lembrar, porque se você precisa de cura física, de libertação, de restauração familiar, de milagre financeiro ou de salvação, prepare o seu coração. Prepare o seu coração. Porque o que você precisa é o que Ele pode fazer. O milagre é sempre do tamanho da nossa necessidade. O milagre é sempre de acordo com a nossa dificuldade. Eu me lembro, já contei algumas vezes aqui, mas sempre tem pessoas novas. Uma vez, uma pessoa chegou no final do culto para mim e falou: pastor, estou muito triste com Deus. Eu falei: por quê? Porque eu vejo muitas pessoas dando testemunho de cura, e eu nunca dei nenhum testemunho de cura. Eu nunca testemunhei nenhum testemunho que eu fui curada. Daí eu falei para ela assim: irmã, qual é a sua doença? Nós vamos orar agora. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Ela disse: mas eu não estou doente. Ué, como que uma pessoa quer ser curada se ela não está doente? Ela deve dar glória a Deus. Eu não estou doente, graças a Deus eu tenho saúde. Graças a Deus eu sou saudável. Graças a Deus eu não preciso de um milagre de cura. Porque eu tenho saúde. Isso já é uma bênção. Então, se você
precisa do milagre. De acordo com como eu disse aqui, ó, cura física, libertação espiritual, restauração familiar, milagre financeiro, salvação. Prepare o seu coração. O coração é o solo que recebe a semente. Uma parte cai no meio do caminho, as aves do céu vêm e as arrebatam. Outra parte cai num solo rochoso, outra entre espinhos, mas uma parte cai na terra boa. Que o seu coração seja uma terra boa para receber a santa palavra de Deus. A palavra de milagre, a palavra de cura, a palavra de provisão, a palavra de poder. É hora do milagre. Você pode crer que agora é a hora do milagre? Eu não vou nem pedir para você ficar de pé. Não vou nem pedir para você vir na frente. Eu vou pedir para você reclinar a sua fronte e colocar a mão sobre o seu coração. Ou se você tem algum tipo de dor ou enfermidade que possa colocar no lugar, a mão no lugar, coloque. Eu vou orar por você. Meu Deus, meu Senhor, tua palavra foi ministrada. Tua palavra foi ensinada nesta noite. E os milagres acompanham a pregação da palavra na vida daqueles que creem. Senhor, que o teu Espírito nos ajude a crer. Que o teu Espírito nos ajude a firmar o nosso coração nessa verdade. E que essa verdade imutável da tua palavra seja também verdade na vida daqueles que precisam nesta noite. Quer seja de cura física, toda enfermidade vai embora, toda dor vai embora. Quer seja problema familiar, que o Senhor restaure a família, que o Senhor traga de volta a comunhão. Quer seja de dívidas financeiras, problemas financeiros, Senhor, restaure as finanças dos seus filhos, manifeste a tua glória abrindo portas, Senhor, providenciando meios. O Senhor é poderoso para isso, para cancelar a dívida, abrir portas, manifestar glória. Também, Senhor, se for problemas espirituais, que precisa de libertação, que agora o Senhor esteja limpando estes corações, limpando estas mentes, tirando, Senhor, todo o pensamento frívolo, tirando todo o pensamento errado, desejo de morte, desejo de desviar-se, desejo de afastar-se. Senhor, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor opere maravilhas em nosso meio, e ministre sobre estas vidas em conformidade à fé e de acordo com a pregação da tua palavra, Senhor. Coopera conosco através de sinais, milagres, prodígios e maravilhas, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga assim: eu creio que esta noite é noite em que a palavra vai provocar milagre na minha vida, na minha família, no meu trabalho, em tudo que é meu. Eu tomo posse e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como eu disse, eu não ia demorar mais que o necessário. Estou precisando emagrecer, que até pregar está me cansando. A nossa loja fica na sobreloja, e às vezes eu tenho que parar o carro mais longe, é uma subida. Depois, quando chego lá, ainda tem que subir a escada, chego lá em cima, ofegante, com a língua de fora. Estou buscando melhorar. Muito bem. Tem aqui os pedidos de oração de hoje. Elisa, problemas de saúde. Cecília Coutro, tem 1 ano e 4 meses, está com hemangioma, que eu não sei o que é. A Júlia Caori deve ser, né? Com febre
e gripe. A Jaque Lopes, com febre e dor de cabeça. A Suami precisa de libertação. E o Raimundo Macedo está doente. Algumas dessas pessoas pediram oração através do nosso chat, no YouTube. Não sei onde se encontram, mas eu sei de uma coisa: Deus pode visitá-las onde estiverem. Oremos. Senhor meu Deus, eu coloco essas vidas nas tuas mãos, para que o Senhor visite com teu poder, problemas de saúde, esse hemangioma, febre e gripe, febre e dor de cabeça, libertação, problemas de saúde. Coloco nas tuas mãos para que o Senhor opere maravilhas nessas vidas e que o testemunho que vamos receber engrandeça o teu nome para o teu louvor e glória, no nome de Jesus. Amém. Temos também 3 pessoas conosco pela primeira vez: Yasmin, Lilian e Gerson. Acho que está aí, né? Nesse meio aí. Sejam bem-vindos. É um prazer que vocês estejam conosco. Voltem quantas vezes quiserem, se sintam em casa. A Yasmin está aqui. Ela estava bem quietinha ali, né? Mas a Adriana te entregou. Mas a gente só vai orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoe a Yasmin, a Lilian, o Gerson. Senhor, estão conosco pela primeira vez, mas o Senhor os conhece, sabe das suas aflições, dos seus anseios e também os desejos do seu coração. E eu entrego nas tuas mãos, para que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos. A gente tem aqui na mesa, essa mesa chama mesa de oração. Nas quartas-feiras as pessoas colocam aqui alguns pedidos de oração, fotos, documentos, vestes de roupa. E muitas vezes a pessoa está internada e a pessoa traz uma veste de roupa, um tecido qualquer, chega lá e coloca na pessoa, a unção é transferida. Não é invenção minha. Os lenços de Paulo curava, a sombra de Pedro curava, o manto de Jesus curava. Então, não é invenção, é um ponto de fé. A pessoa não está aqui, mas alguém vem aqui, recebe a oração, vai lá e transmite a fé. E fala: ó, eu fui na igreja, foi orado por você e agora eu vou orar de novo. É igual unção com óleo. Você já viu a unção com óleo que fala na Bíblia? Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja. Ele vai ungir com óleo, orar com fé. E o que vai curar o doente? A oração da fé vai curar o doente. Não é o óleo, é a oração. Então por que põe o óleo? Porque a Bíblia manda. Se a Bíblia manda, a gente faz. Está alguém doente? Chama o presbítero e unge com óleo. Ele vai orar com fé. E a oração da fé vai sarar o doente. E se ele não ungir com óleo e só orar com fé? A oração da fé vai sarar o doente. Mas se ele ungir com óleo e orar com fé? Vai acontecer de novo. O milagre vai acontecer. São coisas que a gente não discute com a Bíblia. A gente só pratica. E a gente crê. E tudo que a gente faz com inocência e fé, Deus honra. Deus é maravilhoso. Ele honra a nossa fé. Uma vez, o meu pastor era totalmente contra colocar copo d'água na frente do rádio na hora da oração. E a gente aprendeu assim. Pode ver que eu não falo para pôr. Só que um dia, eu estava no Jardim São Francisco, lá em Limeira. E como que chamava aquele homem? Acho que ele chamava Francisco também. Era Jardim São Francisco e o homem chamava Francisco. Ou Raimundo. Agora eu confundi. Francisco. E o seu Francisco, ele tinha tido um derrame. Tinha o lado direito paralisado.
totalmente paralisado. E ele ia na igreja, sempre. E um dia, eu estava pregando no rádio, fazendo uma oração, e o homem colocou um copo d'água na frente do rádio. E depois ele bebeu a água. E aí ele falou para a mulher assim, olha, está mexendo, está mexendo. Começou a gritar, ele ficou curado, irmãos. E aí eu fui contar para o meu pastor, ele quase me bateu. Isso não se faz, isso está errado, você está ensinando errado. Eu falei, pastor, mas não foi eu que mandei ele fazer, ele fez e deu certo. Então vai reclamar com Deus que fez o milagre, porque não foi eu. Eu só estou contando o que aconteceu. Não conta para ninguém, ele falou. Mas eu estou contando. Faz tempo também. O milagre aconteceu, irmãos. A gente não pode formatar Deus como Ele vai agir. Então você trouxe o seu pedido de oração, colocou aqui na mesa. Eu vou orar. E você vai levar isso aqui embora e vai colocar a chave lá no seu estabelecimento, vai colocar a chave lá na sua casa, vai usar sua credencial de trabalho, sua carteira, sua veste de roupa, não importa o que você pôs aqui. Eu vou orar, e vou orar com fé, para que o milagre aconteça com a sua vida, naquilo que você precisa. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estão os pedidos de oração sobre a mesa, e eu sei, meu Deus, que é um ponto de fé. O milagre acontece pela oração. O Senhor se move através da oração. Mas às vezes, Senhor, as pessoas precisam de um ponto de fé. Às vezes a pessoa precisa de algo tocável para ela poder crer. E eu estou oferecendo isto, Senhor, pedindo o teu milagre, pedindo a tua bênção, pedindo, Senhor, o teu favor, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Nas noites de quarta-feira eu disse, nós temos a corrente das 3 batidas na porta da graça, baseado em Mateus 7, 6 e 7. Mateus 7, 6 e 7. Ao que pede, recebe, ao que bate, se lhe abre, ao que busca, encontra. É um texto bíblico. E nós temos uma corrente chamada as 3 batidas na porta da graça, onde você bate na porta, na primeira oração, onde você vem na segunda oração e continua pedindo, e você vem na terceira oração para buscar. O que bate se abre, o que pede recebe, o que busca encontra. E eu pergunto, quem está na terceira oração? Fica de pé no seu lugar. Quem está na segunda oração? Fica de pé também no seu lugar. E quem quer entrar hoje numa corrente, estar 3 vezes aqui, venha na frente. A pastora Keila vai te ungir. Você faz um voto, um propósito. E bate nessa porta, para que o seu milagre aconteça. Senhor Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, nós estamos orando pelo milagre. Essas pessoas estão batendo a tua porta, crendo que o Senhor pode fazer aquilo que elas precisam. Estão buscando, Senhor, diante do teu altar o teu milagre e a tua bênção. E eu levanto a minha mão em direção aos que estão na primeira, na segunda, na terceira orações, Senhor, para que vivam o milagre de acordo com a fé entregue no teu altar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem voltar aos seus lugares, nós vamos terminar. Eu vou dar a bênção apostólica, mas você não vai embora, nós vamos fazer um corredor aqui, um corredor de oração, os diáconos, diaconisas, os pastores, e você vai passar a receber uma oração, e no final eu vou te ungir, e você vai para a sua casa, debaixo de oração e ungido, abençoados, no nome de Jesus. Senhor Deus, Pai eterno, no nome de Jesus, manifesta a tua glória, abençoando os teus filhos, Senhor, com uma noite de sono reparador e amanhã um dia de bênçãos e de vitória. Que o Senhor retire do nosso caminho as pedras de tropeço e que o Senhor nos cubra com as tuas mãos fortes e poderosas,
nos livrando de todo o mal, nos guardando nos nossos caminhos, dirigindo os nossos passos, prosperando as nossas mãos, guardando o nosso coração. E que o grande amor do Senhor, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce comunhão do Espírito Santo, seja conosco agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.